Sebastião é maior limpeza. Mas realmente é porque eu acho muito massa da aula. Quem tem aula comigo sabe o quanto eu acho prazeroso estar falando para vocês. Eu me lembro quando eu estava na graduação, teve uma professora minha que ela disse que ser professora para ela, que ela era a profissão que ela amava. Eu perguntei o porquê. Ela disse que o aluno é obrigado a escutar o professor falar das coisas que ele lê, ele gosta, e o aluno pode reclamar. Quando eu vi aqui, dali, o cara deve ser muito bom você trabalhar com algo que as pessoas são obrigadas a escutar aquilo que só você gosta de ler e você aprende e você passar para eles. Para mim, é muito prazeroso estar falando com vocês sobre aquilo que eu vejo em filosofia. Filosofia, durante muito tempo, esteve fora, né, do vestibular aqui no Ceará. A UES e a UFC não tinha filosofia no vestibular. O Enem deu esse passo importantíssimo, que foi introduzir filosofia no Enem. Eu acho, assim, primeiro, a valorização de uma disciplina que durante tanto tempo foi tão desvalorizada, que agora volta para o Enem, que está ameaçada novamente. Isso é muito importante frisar, está ameaçada novamente. Mas a gente vai ver aqui. Vou dividir a aula da seguinte maneira. Eu vou falar para vocês aqui bem rápido, contextualizar historicamente como é que foi a situação da filosofia na escola, na educação básica, para vocês verem como é que a filosofia foi tratada na escola brasileira. Posteriormente, eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui, gráfico não, né, as porcentagens de quais são a maioria dos temas, dos conteúdos que caem de filosofia no Enem. E nós vamos trabalhar os 3 primeiros conteúdos, são aquelas questões que mais caem de filosofia no Enem. Tá ok, pessoal? Sebastião está prestando, não. Quebrei não. Eu estava pegando daquele lado agora. Só um momento, pessoal. Problemas técnicos. Pessoal, primeira parte aqui. Filosofia na escola, idas e vindas. A filosofia no Brasil existe na escola e na universidade. Onde é que a gente vai encontrar a filosofia no Brasil, especificamente? O Brasil, para começar, ele não tem filósofos. Nós, no Brasil, nós não temos filósofos, nós temos professores de filosofia. Quando a galera dos professores daqui me chamam de filósofo, eu fico calado, mas porque eu não tenho outra coisa para falar. Mas no Brasil, nós não temos filósofos, nós temos professores de filosofia. O que é que nós fazemos aqui no Brasil, que é considerado filosofia? A gente lê, interpreta os textos e desenvolve comentários. A gente faz exegese de textos de filósofos. Ainda existe uma promessa de filosofia no Brasil. E onde é que se desenvolve esse ensaio de filosofia no Brasil? Nas escolas e nas universidades. É onde a gente vai encontrar a filosofia no Brasil. Sua existência nas escolas brasileiras sempre gerou polêmica. Filosofia na escola sempre foi um problema. Ela nem sempre esteve. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui os períodos em que a filosofia é retirada da escola, quando existe uma reforma do ensino médio, uma reforma educacional, quais são os períodos em que a filosofia é retirada da escola brasileira. A filosofia chega no Brasil, trazida pela Igreja Católica. Quem é que vai introduzir a filosofia no Brasil? A Igreja Católica no período da colonização. Para quem não sabe, se você quiser ser padre, você tem que se formar em filosofia. O atual Papa, o Francisco, ele é doutor em filosofia, ele é graduado em química e é doutor em filosofia. Para você ser padre, você tem que entrar no seminário e se formar em filosofia ou teologia. E teologia, durante muito tempo, foi uma parte da filosofia. Ou seja, quem trouxe a filosofia para o Brasil foi a Igreja Católica no período da colonização. Como era a filosofia no Brasil no período da colônia? Ela era uma filosofia voltada para a formação de padres, era uma filosofia religiosa. A filosofia era ensinada nos seminários e pelos professores particulares, os chamados preceptores, que geralmente eram padres. O que são os preceptores? A escola, pessoal, ela é uma criação moderna. Essa ideia de juntar um monte de menino para o professor dar aula de uma vez para todos eles é muito recente, é moderno. É posterior à Revolução Industrial, posterior às revoluções burguesas que nós vamos ter na modernidade. Antes disso, o que nós tínhamos eram os preceptores. Professor, o que diabo é preceptor? Preceptor é o professor particular. Ele era pago para ensinar aquele aluno especificamente. Geralmente, quem era que tinha aula com os preceptores? Eram os filhos dos nobres, os filhos de ricos.
A educação, ela sempre, durante muito tempo, ela foi um privilégio. Recentemente, que ela se tornou um direito, depois de muita luta dos trabalhadores. Já, no Brasil, geralmente, quem eram os preceptores eram padres. Detalhe. Os professores tendem a idealizar o passado deles, achar que durante muito tempo o professor foi uma profissão valorizada e que, de repente, se desvalorizou. Totalmente errado. Quem eram preceptores? Eram geralmente os padres que estavam envolvidos em escândalos. O cara não podia rezar uma missa, sobrava o que para ele? Ensinar os filhos da nobreza. Você pegar, por exemplo, no pedagogo, eu falei isso na sala de aula uma vez. Pedagogo era o escravo que levava a criança para a escola na Grécia, para o local onde, escola não, o local onde as pessoas estavam tendo aula. Ou seja, existe já uma desvalorização histórica do professor. O preceptor no Brasil eram os padres que estavam envolvidos em escândalos. Tinham família, tinham o dia a dia da igreja. A filosofia no Brasil, no período colônia, era uma filosofia cristã de origem tomista, de São Tomás de Aquino. Para quem não sabe, a Igreja Católica ela tem uma doutrina oficial. Que doutrina oficial é essa? É a tomista, baseada na obra do São Tomás de Aquino. Essa foi a primeira filosofia que nós tivemos no Brasil. Ok, pessoal? Isso daqui ainda não é o conteúdo propriamente dito, é só para contextualizar vocês, tá ok? Como é que é a filosofia aqui no nosso país. A primeira escola do Brasil, o Colégio Dom Pedro II, do Rio de Janeiro, continha as seguintes disciplinas obrigatórias: latim, português, alemão, francês, retórica e a filosofia. Esse daqui, pessoal, era um currículo pedagógico voltado para a cultura, mais que para a técnica, totalmente diferente da educação que a gente tem hoje. Isso daqui é uma formação clássica, cultura clássica. Eles acreditavam que aquele que se dedicava à técnica e à ciência empírica que a gente tem hoje, química, física e tudo mais, eles não eram realmente pessoas cultas. A cultura estava a ver com aquele conhecimento que nós tínhamos, a formação espiritual. Um homem culto era aquele que sabia latim, era aquele que sabia francês, aquele que sabia alemão. Um cara que sabia inglês, durante o século XIX, ele era considerado um bárbaro. O inglês não era uma língua como a gente tem hoje, uma língua mundial. Na Inglaterra, para você ver como é interessante, na Inglaterra, os deputados debatiam em francês. Eles debatiam em francês, porque eles tinham vergonha de falar inglês na Inglaterra. Porque inglês é considerado uma língua bárbara, enquanto francês não, é uma língua culta. Aí no Brasil, muito influenciado pelas escolas francesas, o Brasil foi um país que durante muito tempo foi influenciado pela cultura francesa, e eu tenho a teoria de que no Ceará, principalmente, no Ceará, se você pegar, a gente tem o costume de se unir as palavras, né? Se você for ver o que é o né, o não é. Isso é uma coisa totalmente francesa, de unir o final da palavra com o início de outra. Isso vem dessa tradição francesa que nós tivemos. Isso era um ensino clássico, voltado para a cultura, mais que para a técnica. Destinava-se à elite letrada do Império Brasileiro. Que é essa elite letrada? Era aquela minoria da população que era totalmente dedicada aos estudos. O estudo era um privilégio de uma nobreza que era muito reduzida, saber ler e escrever era um privilégio. E essa elite ela se formava nesse currículo aqui, sabendo latim, português, alemão, francês, alemão de novo, retórica e a filosofia. O que é retórica? Saber falar. Se você pegar, tem um escritor brasileiro que é muito genial, Machado de Assis. Você pegar um livro dele chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem uma parte lá que o Brás Cubas ele se torna deputado. E ele passa um capítulo inteiro falando sobre o discurso que ele teve num debate no Parlamento Brasileiro sobre a importância de reduzir o tamanho do cap do militar no Rio de Janeiro. Ele disse, o assunto era totalmente desimportante e desinteressante, mas o modo que eu falei tornou ele totalmente importante. Era retórica. Retórica era saber falar bonito. Isso é uma formação clássica, você saber falar bonito. Até hoje, quem tem uma aula de retórica na universidade, 2 cursos, filosofia e direito. Geralmente, o curso de direito na UFC, ele tem uma disciplina de retórica, eles têm grupos de debate. Isso é uma herança que nós temos desse período. Que se perdeu, né, agora? A filosofia foi incluída pelo Império Brasileiro, como disciplina obrigatória nas escolas por influência francesa, como eu falei para vocês. Na França, até Napoleão, a filosofia era um curso universitário. Napoleão, depois que ele assumiu o comando da Revolução Francesa, ele realizou uma reforma educacional. Nessa reforma educacional, ele estabeleceu quais eram os conhecimentos que uma pessoa deveria ter, o conhecimento básico, que é uma criação francesa, educação básica, para você entrar no curso superior. Até o Napoleão, a filosofia era um curso universitário. Pode não parecer, mas filosofia antigamente era coisa de rico. Aristóteles dizia que para você poder fazer filosofia, você não pode trabalhar, porque quem trabalha não tem tempo de pensar.
Durante muito tempo ela foi algo destinado à elite. Só recentemente que ela se tornou algo mais popular, que a gente não está mais interessado em refletir, só em fazer. A filosofia, que era o curso universitário, foi incluída como uma disciplina de educação básica na França, por intermédio da reforma educacional feita pelo Napoleão. Com a reforma educacional de Napoleão, a filosofia tornou-se uma disciplina propedêutica, que é quem quer que ser as disciplinas básicas, elas chamam propedêutica. O que é uma disciplina propedêutica? Preparatória. É necessário você ter aquele conhecimento para poder entrar no nível superior. Filosofia, conhecimento filosófico tornou-se um conhecimento básico. Conhecimento básico. Olha a diferença de uma reforma educacional feita na França, pelo Napoleão, e a nossa reforma educacional feita aqui no Brasil. A primeira coisa que eles fazem é tirar a filosofia e a arte. O Napoleão, que é um herói europeu do século XIX, um líder revolucionário, o que ele faz? A reforma educacional, que ele inclui filosofia na educação básica. O Brasil copiou essa ideia. A nossa educação básica, o Colégio Dom Pedro II, ele copiou as escolas francesas da pós-Napoleão. Os liceus. Os liceus são as escolas francesas. Eram como são chamadas escolas francesas. E o Brasil copiou o modelo do liceu para o Brasil. O Colégio Dom Pedro II era um liceu brasileiro. Agora, entrando aqui mais especificamente na filosofia no Brasil. Não chega mais onde está. Vocês veem, a filosofia foi incluída como disciplina obrigatória pelo Império Brasileiro. E ela foi disciplina obrigatória até 1892. Alguns de vocês sabem qual era o período, o que estava acontecendo no Brasil em 1892? Como é esse período era chamado no Brasil? Como é? Quem era o governo que estava nessa época? Sabe não, moça? Era o período da República da Espada. Depois da proclamação da República, o Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, dois militares que assumiram o governo, e eles também fizeram reformas educacionais, mudando a educação do tempo do Império. A cada reforma educacional do Brasil, a filosofia entra em questão. Ou seja, quem está vivendo hoje não é novidade. Toda vida que tem reforma educacional no Brasil, a filosofia e o professor de filosofia ficam em perigo. Eu dei graças a Deus ter entrado no curso de FCE, porque não daqui um dia ser um doutor desempregado, entregando água ou pagando conta dos outros, porque é bem capaz de perder a filosofia da educação básica. Cada reforma educacional no Brasil, a filosofia entrava em questão. Ou aumentava a sua carga horária, ou diminuía, e em alguns anos foi de fato retirada da escola. Os períodos eu peguei aqui, eu estava fazendo essa pesquisa, e só depois que eu fui me ligar. Os períodos em que a filosofia foi retirada da escola. 1892 a 1912, o período de estabilização da República Brasileira, em que a gente estava tendo várias revoltas contra a República Brasileira, depois da proclamação da República. O período inicial da República da Espada, quando os militares estavam governando o Brasil, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foi uma época de muita turbulência. Para você ver uma curiosidade, a cidade de Florianópolis, ela foi destruída por tiros de canhão a mão de Floriano Peixoto, porque eles tinham se rebelado que o Floriano não podia assumir, pelas regras da época. Ele assumiu a força, ele foi conhecido como Marechal de Ferro também. A negada se revoltou na cidade que hoje é Florianópolis. Qual foi a solução que ele teve? Mandou a Marinha lá destruir a cidade com bala de canhão. Em homenagem a isso que ele fez, a cidade tem o nome de Florianópolis, cidade floriana. Você vê, o cara manda destruir uma cidade, mata as pessoas e é homenageado com o nome da cidade. 1931 a 1942, a filosofia esteve fora do currículo obrigatório. De 1971 até 2008, a filosofia também, ou seja, quase 40 anos, a filosofia esteve fora das nossas escolas. Cabe destacar que de 1931 a 1942, o Brasil esteve sob o governo autoritário de Getúlio Vargas. De 31 até 37, o Getúlio Vargas governou por decreto. Tinha acabado de acontecer a Revolução de 30, e ele estava preparando eleições, ele estava governando por decreto. Em 37, vai ter uma tentativa de revolução comunista no Brasil, que vai ser entrar para a história como intentando comunista, que ele usa como justificativo para instaurar uma ditadura no Brasil, que é a ditadura do Estado Novo, copiado de Portugal. Esse período, esses dois períodos ditatoriais no Brasil, a filosofia foi excluída da escola, da educação básica. Ela foi retirada da escola. E o outro, a gente nem precisa falar. De 1970, qual era o contexto brasileiro em 1971? O contexto da ditadura militar. Em 1971, a reforma educacional da ditadura militar, o que ela faz? Ela tira filosofia e sociologia da escola e substitui por uma disciplina chamada moral e cívica.
e religião. E é interessante porque a justificativa do decreto, a ditadura militar fez uma reforma educacional por decreto, que é decreto de cima para baixo, não tem diálogo com a comunidade, não tem diálogo com a sociedade. A justificativa da retirada de filosofia é muito interessante. Você pegar o decreto que retira a filosofia do ensino médio, a justificativa do governo militar é: filosofia contribui para a insubmissão da juventude e pela propagação de ideias perigosas para a ordem social. Interessante demais, cara. Essa sinceridade não existe mais. Essa sinceridade não existe mais. Ou seja, em 71 a filosofia foi tirada da escola por esse motivo, alegados pelo governo. É interessante que em 99 para 2000 foi votado no Congresso Nacional, por incrível que pareça, filosofia foi aprovada pelos deputados lá em Brasília, filosofia e sociologia para voltar para o ensino médio. Fernando Henrique Cardoso, que é um grande sociólogo, um cara que era de esquerda durante muito tempo, vai vetar o retorno de filosofia e sociologia para a escola. Vai dizer que não tem professor de filosofia e sociologia. É muita piada o negócio desse, porque o que teve gente empregada para uma filosofia e sociologia não é brincadeira. E ele era um sociólogo. Ele era um sociólogo. Você vê as motivações políticas do cara, ele não permitiu o retorno de filosofia e sociologia. E a justificativa foi que não tinha profissional. Ou seja, uma justificativa muito mais fraudulenta, que o mais ditador pelo menos falou a verdade. Pelo menos teve a coragem de falar a verdade. Depois disso, não. Ele não tem mais a coragem de justificar. Ninguém vai dizer que não vai aceitar a filosofia na escola porque ela é perigosa. Eles vão arranjar outro motivo. Geralmente, qual é? O Fernando Henrique não tem profissional. A do Michel Temer é gasto. Para que eu vou botar um professor de filosofia dentro do IFCS? Vou formar mão de obra. Não estou interessado em formar um cara que vai pensar. Estou interessado em formar mão de obra barata. E não se engane. A formação técnica no IFCS tem um objetivo muito claro. É encher o mercado de trabalho com técnico. Quando tem mais oferta de mão de obra do que procura, o que acontece? O que acontece com vocês? Quando a oferta é maior do que a procura, o que acontece com o preço da mercadoria? E nós somos mercadorias enquanto trabalhador. O que acontece? Preço baixo, nosso salário baixo. Quanto mais está informado, quanto mais os profissionalizantes, o objetivo não é melhorar para vocês, não. O objetivo é baratear a mão de obra. Quanto mais está em identificação, melhor. Antigamente, a identificação ganhava muito, hoje ele ganha menos do que ele ganhava, porque tem muitas identificações. É muito interessante, essa galera é muito esperta. Aí, o que vocês querem aprender de filosofia? Para evitar de fazer greve, depois vocês assimilam com o curso público? Estão entendendo? Para você ficar fazendo textão no Facebook, criticando o golpista do Temer? Não vão querer isso. Pessoal, por favor, nada de processo, viu, cara? Tá gravando aqui. Quem acusa tem 11 da prova. Nada de processar o professor, viu? Sim, ó. A ditadura militar retirou a filosofia do ensino médio por questões políticas. Em 2001, o social presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, vetou o retorno da filosofia e sociologia ao ensino médio. A disciplina somente retornou às escolas em 2008 no governo Lula. Marilena Chaui, eu acho que vocês já ouviram falar da Marilena Chaui, uma das mais importantes pensadoras do Brasil. Ela foi secretária de Cultura do governo Luiz Erundina, na Prefeitura de São Paulo. Ela escreveu o livro Convite à Filosofia. Foi um livro que ela fez para o ensino médio. O livro foi tão denso que acabou sendo usado nos cursos de introdução à filosofia universitária. E ela foi uma pessoa que sempre defendeu o retorno de filosofia no ensino médio, na educação básica. E ela é do PT, ela foi uma das defensoras do retorno da filosofia à escola. Detalhe, teve o PNLD agora, de escolha do livro didático, e o livro da Marilena Chaui, que é o melhor, é o mais recomendado pelos professores de filosofia, foi vetado pelo Ministério da Educação, do Mendonça Filho. A Mulher é o melhor livro que tem de ensino médio, foi feito pela Marilena Chaui, e o governo federal vetou dizendo que o livro era incompatível com o ensino médio. Motivações totalmente políticas. E está fortemente ameaçada pelo governo Temer. Ou seja, a filosofia voltou em 2008, deixar nem completar 10 anos, já está ameaçada de sair. Eu me lembro quando eu estava na UES, na graduação, em 2013, eu tive um diálogo com um amigo meu e outro que estava conversando, tomando café, e eu falei que filosofia não saia mais do ensino médio, saia mais da educação básica. Jovem acreditando que a negada era tão cara de pau, mas eu me surpreendo quanto a negada pode ser cara de pau. Aí um amigo meu falou: macho, basta qualquer pessoa assumir com a canetada deixando filosofia no ensino médio. E foi o que aconteceu. Demorou nem 3 meses de golpe, Michel Temer tenta tirar a filosofia do ensino médio. E até a gente está para saber se vai ficar ou não. Em síntese, o ensino de filosofia nas escolas brasileiras está exposto ao contexto político. Por que eu fiz essa introdução? Para vocês perceberem qual é a importância da filosofia. Mesmo que seja uma importância negativa.
elas nos tornam, achei muito interessante a definição do governo militar, da ditadura militar, ela nos torna insubmissos. Faz com que nós não aceitemos que as coisas são como elas deveriam ser. Faz com que a gente desnaturalize as relações sociais. É algo importantíssimo. E agora, para a gente começar de vez aqui a questão sobre o Enem, eu queria dizer que eu espero que eu possa contribuir com vocês para que vocês façam uma boa prova de ciências humanas. Tá certo, pessoal? Porque as questões são todas relacionadas. Você não vai encontrar uma questão pura de sociologia ou uma questão pura de filosofia. E as questões de filosofia, elas têm uma vantagem, ela te ajuda a ler e interpretar texto. E o Enem hoje em dia é muita leitura e interpretação de texto. Tá ok, negado? Vamos lá. Sobre as questões de filosofia do Enem. As questões que mais caem em filosofia do Enem são sobre ética e filosofia política. Um detalhe, quando alguma disciplina, algum ramo do conhecimento se torna ciência, para ela se tornar ciência, ela tem que separar da filosofia. Aqui vai separar da filosofia com Lavoisier, no século XVIII. A biologia vai separar da filosofia com Darwin, a física vai separar da filosofia com Newton, a psicologia com Freud. Só que tem uma coisa da filosofia que até agora a ciência não tirou e, se Deus quiser, não vai tirar, que é a ética. Ética é algo específico da filosofia. É a mesma coisa que a ciência não pode tirar da gente, da filosofia. Ética e filosofia política, 61% das questões de filosofia do Enem são sobre ética e filosofia política. Só a gente vai pegar esse conteúdo e vai desenvolver. Vou tentar explicar para vocês, vamos tentar responder as questões coletivamente, ok, pessoal? Teoria do conhecimento, outra questão totalmente, outro campo do conhecimento específico da filosofia. Um cientista, ele não reflete sobre o seu método de trabalho. Geralmente, o cientista não sabe qual é o método que ele usa para conhecer a realidade. Cabe a quem refletir sobre o método da ciência. Cabe a quem refletir se nosso conhecimento é verdadeiro ou falso sobre o mundo. Se nosso conhecimento, o que a gente pode conhecer sobre o mundo? Cabe à filosofia. Essa é a teoria do conhecimento. Muitas questões de filosofia são de teoria do conhecimento. Terceiro, construção social da ciência. A ciência é uma construção social com quase tudo que é humano. Não existe nada natural do ser humano. O ser humano ele constrói a si mesmo. Nós somos totalmente artificiais. Você vê alguém dizendo que o homossexualismo é antinatural, você diz, não tem nada mais antinatural do que você vestir roupa. Você é um animal que se veste, que fala e que constrói casas. Nenhum animal faz isso. Nós somos totalmente antinaturais. A ciência é uma construção social. O quarto ponto é cosmologia. São pouquíssimas questões, a gente não vai entrar nesse ponto aqui, porque são pouquíssimas questões. É bem clássico, muito específico. E o quinto é sobre o iluminismo. Espero que vocês tenham um aluno de história, e o aluno de história vai tratar melhor sobre o iluminismo, se tiver. Se não, a gente, o próximo aluno de filosofia, entrar sobre o iluminismo, que é um tema que eu gosto bastante. A gente vai ver agora ética e filosofia política. Tá ok, pessoal? Eu vou explicar para... Eu peguei as questões do Enem, eu peguei as questões do Enem de todos, eu fui pesquisar todas as questões que já caíram, desde que ele entrou as questões de filosofia no Enem, desde que a filosofia voltou para o Enem, e eu vi quais os conteúdos de ética e filosofia política mais caíam. Eu peguei esses conteúdos, fiz aqui uma síntese bem geral para vocês, e vai dar para vocês conseguirem fazer uma boa prova com isso. O que foi que eu fiz? Eu peguei uma certa regularidade. Eu percebi que determinados autores todo ano caíam, vi que outros autores caíam constantemente, mesmo que não fosse todo ano. Peguei esses autores mais específicos, que estavam sempre no Enem, e trouxe para cá para a gente trabalhar, tá certo, pessoal? E também os temas. Em ética e filosofia política, o que foi que eu percebi que cai muito no Enem? Detalhe. Pode ser que essas questões estejam relacionadas a fundo com a sociologia. Você não vai encontrar essa questão de filosofia pura. Pode ser que o texto seja de um filósofo, seja uma questão de sociologia, ou seja uma questão de história. Iluminismo, por exemplo, é um conteúdo que não é especificamente filosófico, é sociológico e também é da história. Muitas questões do iluminismo, por exemplo, estão na história. Um tema que todo ano cai em filosofia no Enem, e mesmo que não seja da filosofia, cai na história e na sociologia, é sobre o justnaturalismo e contratualismo. Vamos ver juntos o que diabo é isso, ok, pessoal? 2. Pensamento político clássico. O que é o pensamento político clássico? São os conceitos e categorias fundamentais para se pensar política que se desenvolveram na Grécia. Por exemplo, isonomia, democracia, aristocracia, monarquia.
parlamentarismo, todas essas questões foram pensadas lá na Grécia Antiga, política, que é uma palavra de origem grega que está estritamente relacionada à polis grega, à cidade grega, o conceito de cidadania, participação política, tudo isso está incluído no pensamento político clássico. Nós somos, do ponto de vista da organização política, totalmente dependentes da cultura grega. Na verdade, nossa civilização ela tem dois berços. Nós temos um berço judaico, nós temos um berço grego. Essas duas civilizações são as civilizações que estão na nossa base. Terceira questão, terceiro ponto, conteúdo que cai no realismo político. A gente vai ver isso daqui, que são temas relacionados ao maquiavelismo, ao filósofo florentino, filósofo italiano, Nicolau Maquiavelli. Aquela famosa frase que ele nunca disse, os fins justificam os meios. Já ouviu falar essa frase, alguém? Os fins justificam os meios? Essa frase nunca foi dita pelo Maquiavel, viu? Isso é tudo intriga da oposição. Maquiavel jamais falou isso. Mas eu coloquei aqui para negar poder se encontrar. Mas ele nunca escreveu isso literalmente. Pronto, esses são os três temas principais, três conteúdos principais de filosofia que mais caem no Enem, de ética e filosofia política. Tá ok, pessoal? Justnaturalismo e contratualismo. O que é que cai no justnaturalismo e contratualismo? A diferença entre estado de natureza e estado social. Isso daqui, pessoal, foi uma criação, são dois conceitos filosóficos modernos. Na modernidade, quando os filósofos começarem a pensar a política, eles vão se perguntar qual é a origem do poder político, o que justifica que uns devem governar e outros devem ser governados. Qual é a justificativa para eu obedecer o governo? Qual é a origem do governo? Essas questões, elas são questões filosóficas que vão ser pensadas a partir desses dois conceitos fundamentais, estado de natureza e estado social. O que é o estado de natureza e o que é o estado social na filosofia política moderna? Detalhe, até hoje, o nosso direito, nossas regras jurídicas e constitucionais são totalmente baseadas no justnaturalismo. O que é o justnaturalismo? Jus ali significa direito em latim. Jus natural, direito natural. A criação romana, que na modernidade vai se desenvolver bastante. E o iluminismo é uma corrente filosófica que vai defender o justnaturalismo. E a nossa forma de organização social é totalmente baseada no justnaturalismo e contratualismo filosófico moderno. O que é o estado de natureza? Os filósofos da modernidade, pessoal, eles vão fazer a seguinte reflexão. Qual é a origem do governo? De onde é que vem o governo? O que faz com que os homens aceitem ser governados? E eles vão recorrer a uma hipótese metodológica. O que diabo é hipótese metodológica? É como se eles vão tentar pensar uma condição humana como se aquilo tivesse acontecido, para tentar explicar o que está realmente acontecendo. Isso é uma hipótese metodológica. Eles vão pensar como seria quando os homens estavam na condição de animais, em estado de natureza, sem sociedade, sem regra. Está dando para entender? Eles vão começar a pensar como é que nós viveríamos se não existisse o Estado, não existisse a polícia, não existissem regras. Como é que nós viveríamos, por exemplo, nas florestas, dentro na natureza? Como é que seria o homem quando ele era animal? O homem antes de ser um animal político, antes do homem estar em sociedade. Isso é o estado de natureza. Os filósofos da modernidade eles vão se basear no estado de natureza para tentar explicar o que faz com que os homens entrem em estado social, em sociedade. Faz com que os homens vivam juntos e aceitem um governo e regras em comum. Essa é a condição humana. Fora da sociedade, vivendo primitivamente, eles vão chamar de estado de natureza. E eles vão dizer que o Estado, quando os homens estão vivendo em sociedade, com regras em comum, com governo, quando eles estão civilizados, eles entraram em estado social. Ou seja, o homem fora da sociedade está em estado de natureza. O homem vivendo coletivamente em sociedade, com regras em comum, com governo em comum, ele está em estado social. O que é que os filósofos modernos vão tentar entender? O que é que faz com que o homem passe do estado de natureza para o estado social? Eles vão levantar a hipótese do contrato social. É como se os homens em estado de natureza, eles percebessem que é melhor sair da condição natural e aceitar que existe um governo, que se estabeleçam regras,
que exista uma força militar, por exemplo, existe alguém que monopolize a força, que faça valer as regras, que é o Estado, que organiza os homens em sociedade. O que faz com que os homens saiam do estado de natureza para o estado social é um contrato, um acordo. Os homens entrariam em acordo coletivamente para aceitar que entre eles alguns governassem e fizessem valer as leis e criassem as leis. Isso é chamado contrato social. Como se os homens vivessem antigamente totalmente isolados, se juntassem para sair da condição natural para entrar numa nova condição social, o estado social. Isso seria feito mediante o quê? Um pacto, um contrato social. Isso é o que a gente vai chamar de contratualismo. Vão existir várias escolas filosóficas, vão existir vários filósofos que têm hipóteses, têm percepções diferentes de como os homens seriam em natureza e o que faria, o que caracterizaria esse contrato. O que seria o contrato social para a filosofia moderna, para o justnaturalismo? O contrato social seriam as regras que os homens assumiram há muito tempo atrás que o governo deve obedecer. Por exemplo, uma regra que estaria no contrato social que o governo não deveria desobedecer, proteger a vida do indivíduo. O Estado deveria, na época que foi assinado o contrato social, o Estado garantiu que ia preservar a vida do indivíduo. Quando o Estado não preserva a vida do indivíduo, ele não está cumprindo com o contrato social, com o acordo. É por isso que a gente vai ver, por exemplo, o jurista. É interessante que você pegar a condenação, quando um jurista vai condenar um criminoso, se ele for um jurista, que ele gosta, que ele sabe que ele é um justnaturalista, ele fala, esse indivíduo ele tem que ser punido porque ele quebrou o pacto social. Ele quebrou o contrato social. Aquele que quebra o contrato social tem que ser punido. Isso é muito interessante. Nós estabelecemos um contrato, esse contrato deve ser respeitado. Quem é que faz com que o contrato seja respeitado? Deveria ser o Estado. O Estado existe para que as regras que nós estabelecemos coletivamente sejam respeitadas. Isso é a hipótese do contrato social, é o contratualismo. Justnaturalismo e contratualismo. O que é que o justnaturalismo defende? Que nós possuímos direitos naturais. Direitos que não podem ser desrespeitados, inclusive pelo Estado. São chamados direitos naturais, que hoje a gente conhece como direitos humanos. Os direitos humanos são direitos naturais. Você não pode desrespeitar um direito humano, porque ele é um direito natural. Antes de entrar em sociedade, eu já tinha esse direito. Como é que eu vou entrar em sociedade para perder meus direitos? Eles não podem ser desrespeitados. Isso seriam os direitos naturais, que a gente já tem no Estado de natureza. Quando passa para o Estado social, se transforma em direito positivo. São direitos que o Estado respeita e faz valer. Pelo menos deveria fazer valer e respeitar. Falei sobre a questão do contrato social, que eu falei para vocês. Quem são os principais justnaturalistas e contratualistas modernos? Acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez alguma coisa desses caras aqui. Principalmente ele, Thomas Hobbes. Qual é a frase mais famosa de Thomas Hobbes? O homem é o lobo do homem. Já ouviu falar essa frase, algum de vocês aqui? Alguém já ouviu falar essa frase? O homem é o lobo do homem. Se você, alguém aqui, eu acho que não sei, eu acho que é ligado em disputa. Pitt, já ouviu falar da cantora Pitt? A Pitt, para quem não sabe, é formada em filosofia, a Pitt. E tem uma música dela que ela fala sobre isso. Havia um tempo em que os homens em suas cavernas eram iguais, até que tem um momento que ele fala que veio a guerra e com a fome. Ela tem um momento que ela, a letra da música, ela fala, o homem é o lobo do homem. Isso ela pegou Thomas Hobbes, a frase de Thomas Hobbes. Teve uma questão do Enem sobre o Hobbes que pegou essa música da Pitt e trabalhou em cima dela. Muito interessante. E é uma frase do Thomas Hobbes, só que ela não fala, isso aqui foi o Thomas Hobbes que disse. A frase do Hobbes, o homem é o lobo do homem. O que ele está querendo dizer com isso? Que não tem o pior inimigo de um homem é outro homem. Nós somos uma ameaça um para o outro, nós somos antissociais por natureza. O amigo meu dizia que o momento que ele sabia que o Hobbes estava certo, que nós se odiamos, nada é mais perigoso para um homem do que outro homem. Um homem não odeia outra coisa mais do que outro homem. O que o homem mais odeia é outro homem. A companhia dos outros é um perigo, é mal, às vezes é só uma necessidade. Ele dizia que entendia essa teoria do Hobbes quando ele entrava no ônibus. Era todo mundo fazendo dança das cadeiras, querendo pegar a cadeira primeiro. Aqui não tem ônibus não, só tem Topic, né? Em Fortaleza o negócio é cruel. Então você entra no Siqueira Papicu, via 3 de maio, onde demora 40 minutos, no meu tempo proletário, que pegava aquele ônibus ali direto. Hoje eu passo por ele, até hoje cai lágrimas de tristeza, lembrando aquele momento triste da minha vida, fudido. E era lisa, né? Naquele tempo eu tava liso demais. A minha bolsa de monitoria, cara, da UES era de R$250. A minha companheira na química,
Na UES você ganhava 400. Eu, rapaz, que sacanagem é essa? Mas o meu vínculo emocional é com a UES. Eu me formei na UES, tenho mestrado e doutorado na UFC, mas até hoje eu me apaixonei pela UES, para todos os sofrimentos que ela me fez passar. A UES é massa. Então, pessoal, ele dizia que quando entrava no ele descobria que o Robson estava certo. O pior inimigo do homem é outro homem. Quando você perde uma cadeira do ônibus ou da Totic para outra pessoa, pelo menos eu ficava assim, eu ficava doido para dar uma mãozada no cara. Eu te achava que aquela cadeira era minha, ele pegou ali e gaiato. Também quando ele empurra você, isso acontece. Se você já teve que andar de ônibus, você sabe o quanto é ruim. John Locke, outro importante filósofo moderno, justnaturalista e contratualista, é o John Locke. O John Locke ele vai dizer, onde não há lei, não há liberdade. O John Locke é o cara que vai sintetizar a concepção de liberdade que nós temos até hoje. Os nossos valores, os nossos conceitos, eles variam no tempo. A concepção de liberdade que a gente tinha até a Idade Média era a concepção cristã de liberdade. Liberdade é um conceito que foi criado pelo cristianismo. É um filósofo chamado Santo Agostinho, que ele vai escrever um livro chamado Livre-Arbítrio. É a primeira vez que se fala em liberdade na história da civilização ocidental. É com um filósofo africano, que é o Santo Agostinho, que é um dos padres fundadores da igreja. No livro do Livre-Arbítrio, ele vai dizer o que é a liberdade. Liberdade é você poder fazer alguma coisa, mesmo assim não fazer. Ele vai dizer que o mal existe no mundo porque nós somos livres. Se nós não fôssemos livres, o mal não tinha existido no mundo. Porque é muito interessante a reflexão que ele faz. Existem coisas que nós podemos fazer, mas não devemos. O que é fazer o mal, o que é o pecado? É poder fazer algo que você não deve, mesmo assim você faz. É fazer o que você pode, mas não deve. Você pensa no Adão. O Adão podia comer o fruto da árvore proibido. Ele não devia. Ele podia. A partir do momento que ele come, ele faz aquilo que ele pode, mas não devia. É quando entra um mal no mundo, por exemplo. É muito interessante. Ele está fazendo essa reflexão, só um parênteses aqui. Ele faz essa reflexão para tentar explicar, isentar Deus da responsabilidade do mal que existe no mundo. Que os maniqueístas na época diziam, se Deus criou tudo que existe, ele também criou o mal. Ele queria encontrar a contradição na Bíblia. E na Bíblia diz que Deus criou tudo e viu que tudo era bom. Como é que Deus criou tudo que existe, viu que tudo era bom e existe todo mal no mundo? O Santo Agostinho vai refletir sobre isso e vai dizer que não, o mal não foi que Deus criou. Deus criou o homem livre, que é um bem, e o homem faz um mau uso desse bem que ele tem, que é a liberdade. Ele faz aquilo que ele pode, mas não deve. É muito interessante. Aí ele escreveu de forma de diálogo. E tem uma parte lá que o cara fala, mas será que Deus não errou quando ele nos deu a liberdade? Se é por isso que a gente faz o mal? Ele pegou e falou, não. A liberdade é como uma faca, depende de como você usa. Você pode fazer carinho ou pode bater com a mão. Você vai dizer que a mão, por causa disso, é algo ruim que você não queria ter? É muito interessante. A negada faz essa reflexão. É muita falta do que fazer. O Aristóteles estava certo. Refletir filosoficamente é não ter o que fazer. Se você trabalha 8 horas por dia, você não reflete filosoficamente. É sério, é sério. Não pode parar para prestar atenção. Numa sociedade em que a gente não valoriza as coisas inúteis, a filosofia não tem valor. O Aristóteles dizia que as melhores coisas são as inúteis, que não têm utilidade, porque você deseja por elas mesmas. Elas não têm utilidade nenhuma, mas elas são tão boas que você deseja ela mesmo assim. Ele dizia que conhecimento é isso, conhecimento filosófico. Tem valor nenhum, não tem utilidade nenhuma. Às vezes você sabe um monte de coisa de filosofia e não sabe fazer um prego numa barra de sabão, mas tem um valor medonho. É bom. É que nem jogar o jogo. Quem jogou videogame aqui sabe. Não tem utilidade nenhuma. Quem joga videogame serve pra nada, mas é bom. Você quer porque você gosta. Você quer porque você gosta. Conversar. Você sai de uma aula de noite, você vai conversar, sai da aula de tarde, vai conversar. Não tem utilidade nenhuma no mundo. É perder tempo. Mas é bom, vale por si mesmo. Numa sociedade em que essas coisas inúteis não têm mais valor, a filosofia perde valor. Agora, numa sociedade aristocrática, em que a galera ficava sem ter nada o que fazer, pensar, refletir sobre isso era bom demais. Só lembrar do Newton. Como é que o Newton descobriu a lei da gravidade? Estava debaixo de uma árvore, caiu uma maçã na cabeça dele, ele vai se perguntar por que a maçã caiu em vez de sair voando? Daí ele vai pensar as leis da gravidade. É muita viagem, é desocupado, é o ócio. O Aristóteles falava isso, o ócio é o princípio da criatividade. Quem não tem o que fazer é que cria coisa boa. É sério, falando sério. Aqui também outro filósofo importantíssimo, moderno, contratualista e naturalista, Jean-Jacques Rousseau. É o que diz que o homem é bom. Interessante. O Thomas Hobbes, ele tem uma concepção negativa do homem, uma antropologia negativa, que é isso. O homem é mau por natureza. O ser humano ele é egoísta, ele gosta de fazer mal ao outro, ele rouba. Ele é um ser que a gente não pode confiar.
O Rousseau ele tem uma concepção positiva do homem, uma antropologia positiva. Para ele, o homem é bom. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. É a frase famosa do Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade corrompe. Por isso que ele diz, é necessário educar o cara longe da sociedade. Aí tem um livro dele que é maravilhoso de se ler, o Emílio, ou da educação, que ele conta uma educação ideal do Emílio. Vai ver lá no sítio e educar ele. Muito interessante, é muito interessante. Tem um filme, Natureza Selvagem, não estou lembrado do nome do filme. É muito interessante também. Rousseau, a frase dele: a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Aí o exemplo que ele dá é uma criança. A criança é boa. É a sociedade, é o convívio dele com os outros homens que já estão socializados que torna uma pessoa terrível. Vamos lá. Então, perder tempo que eu me empolgo falando demais, aí já era. Que é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. A principal obra do Thomas Hobbes, Leviatã. Quem conhece a Bíblia, só um parênteses, outro parênteses aqui. Freud dizia que nós somos bárbaros com um verniz cristão, que nós somos muito mal cristianizados. Eu dou aula, eu faço referência à Bíblia, o menino nem conhece. Se não é que é cristão. O Leviatã, ele é um monstro bíblico. É um monstro bíblico. O Thomas Hobbes vai dizer que o Estado é o Leviatã, é um monstro. O Estado é um monstro que está acima dos homens e abaixo de Deus. Porque ele fala, o Estado, o Leviatã é o Estado. Ele é um monstro mitológico, que está acima dos homens e abaixo de Deus. A capa do livro do Leviatã, do Thomas Hobbes, é muito massa. É um rei, que o corpo dele é composto de um monte de homenzinhos. São vários homenzinhos juntos que formam o rei. Aí de um lado ele tem o cetro, que é o poder cristão, o poder da religião, e para ele o governo tinha que controlar a religião, e do outro a espada, que é a força. Para ele o Estado tem um monopólio da força. Somente o Estado pode recorrer à violência. Outra pessoa não pode. Hoje em dia, quando você é assaltado e você bate no cara e mata, se você já tiver rendido ele, pegou e matou, você é criminoso também. Por quê? Porque nós temos uma concepção vinda do Thomas Hobbes. Somente o Estado tem direito de matar. O indivíduo privado não tem. Somente o Estado tem direito de exercer a violência. O indivíduo privado não tem. A força, o exercício da violência é um direito exclusivamente estatal. Só o Estado pode bater em você, outra pessoa não pode não. Sua mãe também pode não. Por isso você sabe muito bem que se denunciarem sua mãe, levam ela, né? Você vai para o juizado aí. Isso é Thomas Hobbes. Nem sua mãe tem direito de levantar a mão contra você. Só o Estado. A polícia pode meter o sarrafo, sua mãe não pode não. Viu? Thomas Hobbes. Concepção negativa do ser humano. O homem é mau. Aí ele vai dizer, ele é interessante, mano, que ele faz um diálogo consigo mesmo. Ele diz, está duvidando que o homem é mau? Está duvidando? Você está dizendo que não acha que o ser humano é mau? Pois faça o seguinte, vá sair de casa, você bota cadeado. Quando você vai sair de casa, você olha suas gavetas para ver se está fechado. Por que não deixa tudo aberto? Tu confia tanto no ser humano? Ele diz, se você coloca cadeado na sua casa, tranca suas gavetas com a chave, significa que você também não confia no ser humano. E você também acha que o ser humano é tão ruim que ele vai entrar na sua casa e roubar. Se você acha que o ser humano é bom, você não precisava fazer isso. Mas esses caras são muito invocados. São muito invocados. O que é o Estado para o Thomas Hobbes? O Estado, quando eu falo, é o Estado, o governo e tudo mais. O Estado é uma necessidade para controlar o egoísmo e a violência humana. O que é que o Thomas Hobbes vai dizer? Em estado natural, quando não existem regras, não existe governo, não existe polícia, todos nós somos iguais e podemos fazer o que a gente quiser. A única coisa que diz quem vai ficar com alguma coisa e quem não vai ficar é o quê? A força. Quem tem força, ganha. Aí ele vai dizer, o forte faz o que quiser com o fraco. Só que o forte não tá imune a qualquer ameaça. Porque se os fracos se unirem, eles têm mais força que o forte. Aí ele vai dizer, o fraco sozinho está exposto ao perigo do forte, e o forte sozinho está exposto ao perigo de vários fracos juntos. O que ele vai dizer? É necessário o Estado para prevenir que nós nos fiquemos se matando. É necessário o Estado para que apenas um fale e os outros obedeçam. Porque se todo mundo quiser mandar, a gente se mata. A gente entra em guerra civil, é o que ele falava. Lembre, interessante, o contexto que o Thomas Hobbes escreve esse livro, o contexto histórico é importantíssimo. Todo texto está inserido em seu contexto. Não existe texto fora do contexto. O contexto de Thomas Hobbes é um contexto de guerra civil na Inglaterra. A Inglaterra está em guerra civil, é guerra interna. Está todo mundo se matando dentro da Inglaterra para saber quem vai assumir o governo.
Para o Thomas Hobbes, é o que há de pior. Acabou o pacto social, o contrato social que se acabou, o homem está em estado de natureza, está todo mundo se matando. Ele chama isso de Berremute. A guerra civil é o Berramute. É a guerra de todos contra todos. É quando o estado social se acaba. Para ele, é necessário que apenas uma pessoa mande em todo mundo. Porque se todo mundo quiser mandar, dá problema. Um exemplo que um professor meu deu que eu achei muito interessante. Pense numa sala de aula. Se o professor chegar na sala de aula e disser, olha, negado, todo mundo faz o que quiser, é um problema muito grande. O que é uma sala de aula? O que é uma aula? É um pacto social entre vocês e o professor. Vocês abrem mão do direito de vocês de falar e fazer o que quiser e dão esse direito ao professor, que decide o que vocês vão fazer na sala de aula, decide o que vocês vão estudar. Ou seja, o professor é o soberano em sala de aula. Pelo contrato social, quem tem o direito de fazer e executar a lei é o professor. Porque se todo mundo quiser fazer o que quiser, puder fazer o que quiser, não tem aula. É necessário que apenas um mande para que todo tenha ordem. Quem é que vai mandar? O soberano, aquele que governa o Estado. Isso é a concepção do Thomas Hobbes. E não se engane que ocasionalmente a gente faz isso. Quando você está falando com alguém, você diz, mas é necessário que alguém mande, porque senão vira bagunça. Você está pensando que nem o Thomas Hobbes. O Estado é mediador de conflitos, por Thomas Hobbes. O que é isso? Os indivíduos não podem resolver seus problemas, suas contradições individualmente. É necessário que o Estado resolva. Se alguém te rouba, tu não pode fazer justiça com as suas próprias mãos. Só o Estado pode resolver isso. Ele media a tua relação com o outro. E ele defende o poder absoluto do soberano. O que é a defesa do poder absoluto, do absolutismo monárquico? O soberano pode fazer o que quiser. Quem é o soberano? É o governo. Professor, o que é o governo do Thomas Hobbes? Não importa. Pode ser o rei, pode ser um governo eleito democraticamente, pode ser uma assembleia, um parlamento. O que importa é que o poder soberano, o governo, ele seja limitado, ele possa fazer o que quiser. Se o governo for limitado, segundo Thomas Hobbes, a negada pode se rebelar contra o governo e isso são riscos de desordem, da gente recair na guerra civil. Para ele, o poder tem que ser incontestável e absoluto. Você faz um contrato social, você abre mão do seu direito a usar a força, você abre mão do direito de decidir o que você pode fazer e passa só para um que organiza a bagunça. Porque se todo mundo puder fazer o que quiser, segundo Hobbes, vira bagunça. E a bagunça social é a guerra civil. É todo mundo se matando. É o homem é louco do homem. O problema é o que nos defende do poder absoluto soberano. Thomas Hobbes não responde essa questão. Aí tem outro filósofo importantíssimo, John Locke. Era para aparecer de um por um, não sei por que isso aconteceu. Qual é a principal obra do John Locke? Principal obra de filosofia política, ética e filosofia política, Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Também é um autor inglês. O John Locke ele tinha uma concepção positiva do ser humano. Para ele, o ser humano tende a resolver tudo em acordos, estabelecendo contratos. Em estado de natureza, nós tendemos a estabelecer contratos, fazer acordos um com o outro. Para ele, o Estado existe como uma necessidade para se fazer valer as leis naturais. Por exemplo, para o John Locke, todo mundo tem direito à propriedade privada. O que é isso? Tem direito de dizer, isso é meu, que ninguém pode mexer. O que me faz ter direito às coisas, segundo Thomas Hobbes, é o trabalho. Se existe uma árvore, ele diz, Deus fez tudo em comum. Pelo trabalho eu torno aquilo que é comum meu. Vai dizer, existe um pé de maçã. Aquele pé de maçã é coletivo. Quem quiser chegar é dele, é uma propriedade comum. Agora, a partir do momento que eu vou lá e pego aquela maçã do pé, eu trabalhei para que aquela maçã deixar de ser comum e fosse minha. A partir do momento em que eu trabalho um pedaço de terra, aquela terra que antigamente era de todo mundo se torna minha. Isso é um direito natural, é um direito que eu tenho. Se eu trabalho, eu tenho o direito à minha propriedade privada, que é inviolável. O problema é, em estado de natureza, todo mundo pode fazer valer seus direitos. Para o John Locke, o Estado, o governo, serve para fazer valer os nossos direitos naturais. Para que a negada não chegue e roube o que é seu. Para que a negada não atente contra a sua vida. O direito à vida é um direito natural. Ninguém tem o direito de tirar a sua vida. Mas o que impede que na ausência da polícia, na ausência do exército, na ausência do governo, alguém te mate? A partir do momento em que o governo e o Estado não interferem, a negada faz o que quiser, segundo John Locke. É necessário que o Estado estabeleça as regras que devem ser cumpridas, e ele faz cumprir. Ou seja, ele serve para garantir nossos direitos naturais. O Estado, para ele também, é mediador de conflitos, porque é muito interessante. Todos eles vão ter a seguinte noção: ninguém pode ser juiz em causa própria.
O que é ser juiz em causa própria? É julgar a si mesmo. Se você está numa briga, você sempre vai julgar que você é o inocente, que o outro é errado. Você não pode julgar a si mesmo. Cabe a quem julgar? Alguém que está fora do conflito. Quem é que está fora do conflito? É o Estado. Ele entra com o judiciário. O Estado é mediador de conflitos. Ele é contra o poder absoluto soberano. Ele vai dizer que o poder do governo ele deve ser limitado. Limitado por quê? Pelo parlamento. Ele vai defender a divisão dos três poderes, que é o que o Montesquieu já vai defender, outro filósofo moderno. Escreveu o Espírito das Leis, a divisão dos três poderes. A divisão dos três poderes também é uma criação filosófica, viu, pessoal? Quem desenvolve esses projetos societários são os filósofos. O Montesquieu ele vai escrever um livro chamado Espírito das Leis, que ele vai defender que o poder deve ser dividido. Alguém deve fazer a lei, é o legislativo, alguém deve executar a lei e outro deve julgar a execução da lei e o processo de elaboração de leis, é o judiciário. Isso é uma proposta filosófica do Montesquieu, e todas essas propostas filosóficas elas vão acabar sendo efetivadas na prática a partir de várias revoluções políticas. A francesa é uma delas. E ele defende o direito à resistência contra o Estado. O que é isso? Eu tenho o direito de me defender contra o Estado. Se um policial simplesmente tentar me bater, eu tenho o direito também de revidar, ele vai dizer. Thomas Hobbes, não. Isso é interessante, nos Estados Unidos tem isso. Os Estados Unidos, independente dos Estados Unidos, eles fizeram totalmente baseado nessas teorias. E um dos direitos que até hoje existe nos Estados Unidos é o direito de milícia. O que é isso? Você tem o direito de se defender do Estado. Se o policial atirar em você, você tem o direito de atirar no policial também. Você tem o direito de andar armado e tudo mais. Professor, você defende isso? Jamais. Jamais. O que eu estou nos Estados Unidos não é referência para ninguém. O que eu estou dizendo aqui é porque isso é uma teoria do John Locke. Nós temos o direito de nos defender. Nós temos o direito de defender um dos outros e de defender do Estado. É muito interessante isso. É o direito de resistência. Quem é que vai usar esse direito, vai usar esse recurso ao direito de resistência aqui no Brasil? A Igreja Católica. Então, São Tomás de Aquino também falava do direito de resistência. Os reis têm que ser bons. Quando os reis não são bons, os servos têm que se rebelar pela espada. A igreja, os dominicanos que apoiaram os guerrilheiros na época da ditadura militar, eles recorriam a esses direitos aqui, direito de resistência. E por último, o Jean-Jacques Rousseau. Principal obra do Rousseau. Você já estudaram Renato Russo, Legião Urbana? O Legião Urbana, Renato Russo, o nome dele não é Renato Russo. Ele era fã do Rousseau. Ele lia muito Rousseau. Quando ele foi fazer o show a primeira vez, perguntaram como é seu nome. Ele quis criar um nome artístico. Renato Rousseau. Só que o cara não entendeu. Falou Renato Russo. Aí ficou Renato Russo. Mas para ele era Renato Rousseau. Interessante. Ele era leitor assíduo do Jean-Jacques Rousseau. Principal do Jean-Jacques Rousseau, do contrato social. Tinha uma concepção positiva do ser humano. O homem é bom. O homem nasce bom. As crianças são boas. O diabo é que os adultos que educam as crianças, e adulto é tudo ruim. Se a criança for educada de longe por um adulto que não se corrompeu pela sociedade, ela vai ficar do jeito que ela é. Os homens são naturalmente desiguais, mas socialmente iguais. O que significa isso daqui? Isso é importantíssimo. Durante muito tempo, os seres humanos viveram em sociedade que acreditavam que naturalmente umas pessoas são melhores que as outras. O nobre é melhor e por isso ele deve governar porque ele é melhor. O escravo, o negro, tem que ser escravo porque ele é pior do que o branco, pior do que o europeu. O europeu tem o direito de dominar a Ásia e a África porque ele é melhor. Quer dizer que naturalmente o branco era melhor do que o preto e o asiático. O Rousseau ele vai dizer, nós podemos ser naturalmente desiguais. Existe aquele que nasce bonito e aquele que nasce feio. Existe aquele que nasce forte e aquele que nasce fraco. Mas nós somos socialmente iguais. Socialmente iguais. Isso é muito interessante. Apesar das diferenças naturais, nós somos socialmente iguais. O bonito não é melhor que o feio. O forte não é melhor que o fraco. Naturalmente pode até ser, mas socialmente somos todos iguais. Você não pode bater no cara e dizer, eu posso bater em você. Por que não? Porque eu sou bonito, é feio, cara. Naturalmente sou melhor que você. Não pode. Isso é interessantíssimo. Os homens, segundo Rousseau, eles estabelecem um contrato social para corrigir as desigualdades naturais. Para impedir que o forte domine o fraco. Para ele, a força não gera direito. Isso é muito interessante. Existe uma teoria que diz qual é a fonte do direito, qual é a origem do direito, o que faz com que determine se uma regra é verdadeira ou falsa. Muitas pessoas vão defender que é a força. Desde a antiguidade existiram filósofos defendendo. É a força que gera o direito. Quem tem força diz o que é certo e o que é errado. Para os gregos era isso. Os heróis gregos, o Aquiles,
o Heitor, o Menelau, todos esses caras eles acreditavam que a força gera direito. Eu sou forte, eu faço o que eu quero. A minha regra é a lei do mais forte. Para ele, a força não gera direito. A lei do mais forte não vale. Por quê? Ele vai dizer, se a lei do mais forte é verdadeira, um ladrão que te rouba na estrada, ele é justo, ele está certo. Porque ele está com a força. Ele vai dizer que só isso daí prova que a força não gera direito. E segundo, quem governa usando a força, ele não consegue governar por muito tempo, porque uma hora a força acaba. A partir do momento que a força acaba, a obediência acaba. Era o que o Napoleão falava. O Napoleão dizia que a gente pode fazer tudo com as espadas, exceto sentar-se em cima delas. O que é isso? Eu posso governar com a força. Eu posso usar a força para conquistar o governo, agora eu não posso governar usando a força. Ninguém vai aceitar. E ele defende a democracia direta. O que é a democracia direta? Cada cidadão tem direito a voto e participação em decisões coletivas. Só que, cara, a gente sabe que hoje em dia não dá. Na Grécia, a cidade-estado tinha 18 mil pessoas. Dessas 18 mil, 3 mil eram que podiam participar da votação. Ia todo mundo votar junto. E Itapipoca tem quantos mil habitantes? Alguém sabe? 126? 126? Mas onde é que vai ter um local para botar 126 mil habitantes para decidir as regras de Itapipoca? Não tem como. Mas o Rousseau defendia a democracia direta. Ele diferenciava a vontade geral da vontade da maioria. Para ele, às vezes, a maioria erra. A vontade geral não. São que horas já? 8:02. Não, tem 10 minutos. Pessoal, vamos tirar aqui 10. Só ver aqui o negócio. Será? Pronto. 10 minutos a gente retorna aí, porque o Sebastião disse que eu já estou deixando vocês com fome e com sono. A gente volta depois daí, viu, pessoal?